Devolvendo arte à arte educação. Vincent Lanier. Existia uma expressão popular, algo jocosa, que dizia mais ou menos o seguinte: tudo o que a América necessita é de um bom charuto de 5 centavos. Hoje, podemos adaptar a expressão para nossa área e dizer: o que a arte educação precisa é de um forte conceito central. A fragmentação de ideia que hoje impera no ensino da arte não é em si perniciosa, mas seria bem mais produtivo um quadro conceitual coeso. Não é necessária uma descrição do conjunto das ideias atualmente defendidas pelos arte-educadores. A maioria de nós conhece os diferentes conceitos que estão por aí. Lemos e relemos sobre criatividade, aptidão visual, arte-terapia, desenvolvimento intelectual, comunicação, atividades de lazer, design ambiental, treinamento profissional e educação estética, para nomear apenas alguns. O que é mais interessante sobre essa série de ideias é que, apesar da arte, tenho minhas preferências e você as suas. Entretanto, as 3 últimas referem-se, em primeira instância, ao aprendizado da arte. Todas as outras concernem, em sua maioria, ao desenvolvimento de qualidades e características do indivíduo, sem que esta visem fornecer uma direção curricular para a área que não reflete a estética. Outra área de estudo pode oferecer a educação behavioristas. Posteriormente, embora em menor grau, a sociologia e a antropologia dirigiram a atenção dos arte-educadores para referências sociais não artísticas. Assim, livros tais como Education Through Art, Spontaneous and Deliberate Ways of Learning, Through Art to Creativity e Becoming Human Through Art sugerem, mesmo quando o conteúdo do volume não o confirma, que a experiência com a arte é meramente um meio para algum fim mais meritório, importante não por si mesma, mas como veículo. Essa é a posição contextualista de Elliot Eisner, em oposição à postura essencialista. Por alguns anos, acreditei e investi na mesma posição, embora o alvo para o qual procurei encaminhar nossa latência tenha sido mais social que individual. Minha opção como linha direcional em educação tem sido usar a arte como meio pelos quais o programa social, econômico e político atua. Como isso pode ser incrementado? Isso significa, naturalmente, a arte a serviço da responsabilidade social. O entusiasta, cedo ou tarde, acaba desanimando, pois essa experiência, mais do que propriamente equivocada, é exaustiva. Consequentemente, vou me concentrar por ora num degrau intermediário essencialista, o desenvolvimento de um conceito central forte, vinculado a referenciais artísticos. Não há tampouco nenhuma razão constrangedora que nos faça duvidar ou negar que as atividades de arte na sala de aula possam promover crescimentos pessoais, independente do valor ou da resposta estética. Talvez a arte possa tornar alguém mais criativo em geral, o que quer que isso queira dizer. Talvez possa fazê-lo perceber seu contexto físico ou social mais objetivamente. Talvez possa ajudá-lo a resolver suas inadequações emocionais, aumentar o seu QI, enriquecer sua aposentadoria ou promover a paz mundial e a boa vontade entre os homens. O que queremos insistir é que todos esses outros aspectos do crescimento individual não são ou não deveriam ser o principal foco para o professor de artes plásticas, que a sua principal referência deveria ser o progresso no domínio dos procedimentos estético-visuais. Se outros benefícios colaterais resultam das atividades de arte, tanto melhor. Se, no entanto, eles não ocorrerem, o papel educacional da arte não terá sido traído, contanto que o crescimento das capacidades estético-visuais tenha se efetuado. Consequentemente, estou sugerindo que avaliemos, o mais objetivamente possível, tudo aquilo que fazemos na sala de aula e que reorientemos nossa conduta numa direção que trate mais especificamente da aprendizagem em arte do que do desenvolvimento pessoal de qualidade não necessariamente relacionadas com arte. Em resumo, estou propondo que, de fato, devolvamos a arte à educação. Ampliar a experiência visual na educação necessita ser definido de uma maneira tão simples como ampliar o âmbito e a qualidade da experiência visual. Enunciado basicamente nos mesmos termos, foi proposto que esse conceito central é tanto viável quanto desejável. A maioria dos arte-educadores gostaria de trabalhar para esse fim. Como podemos melhor fazê-lo? A meu ver,
há 4 hipóteses que devemos levantar. Hipóteses essas que são razoáveis e apropriadas, embora tenhamos pouca ou nenhuma evidência acumulada para apoiá-las. Sistematicamente, de modo que se delineie um currículo eficiente em arte voltado para esse objetivo. O primeiro ponto é que a experiência estética em geral, incluindo aqui um de seus aspectos particulares, a experiência estética visual, já é desfrutada pelo indivíduo antes que ele entre para a escola. Portanto, não a introduzimos para nossos alunos, mas a incrementamos a partir de algo que já está lá. O segundo é que as artes plásticas, que entre outros estímulos provocam experiência estética visual, devem incluir hoje muito mais que o óleo em moldura dourada e o mármore sobre pedestal dos museus. Devem incluir artesanato e arte popular, em particular, e a mídia eletrônica, como cinema e televisão. O terceiro aspecto é que a produção de arte de ateliê não é necessariamente a maneira mais eficaz de promover o crescimento em extensão e qualidade da experiência estética visual. De fato, a legitimidade e a produção de ateliê contribuem de alguma maneira para esse objetivo. O quarto aspecto é que apenas o indivíduo que está adequadamente informado sobre a natureza da experiência estética pode ampliar com certa facilidade o âmbito e a qualidade dessa experiência. Portanto, os currículos em arte e educação deveriam estar concentrados na educação estética. Além disso, estética é um termo aplicado hoje impropriamente, uma vez que não trata da experiência estética do meio ambiente imediato. É chocante ler na literatura específica de nossa área o tipo de afirmação, implícito ou às vezes mesmo direto, de que o ensino da arte deve, como que oferecendo esmolas aos pobres, propiciar experiências estéticas àqueles que nunca as tiveram ou que não poderiam tê-las sem nossa ajuda. Em última análise, esse tipo de arrogância inconsciente é imoralista, para não dizer execrável. Permitam-me fornecer um exemplo retirado de All the Arts for Every Child, de Stanley Medeja. O principal objetivo das artes no projeto de educação geral foi desenvolver um indivíduo esteticamente perceptivo e responsivo, ou então, esse outro exemplo de Aesthetic Education, A Social and Individual Need, publicado pela Sam Hell. O objetivo do programa de educação estética é criar nos indivíduos uma sensibilidade estética. Nesta última citação, o verbo ativo é iniciar, assinalando claramente a iniciação de algo que ainda não existe. Na anterior, o verbo é desenvolver, o que pode, por implicação, ser compreendido da mesma maneira. Em contraponto, o conceito central defendido aqui emprega o termo ampliar, que evita esse erro, como o faz o principal enunciado de Guidelines, por exemplo, que utiliza a mesma palavra. Se o indivíduo tem efetivamente uma experiência estética, visual, assim como a oportunidade de entrar para a escola ou fora dela, então, quais são os estímulos que provocam essas reações? Um deles parece ser, provavelmente, o meio natural. Não precisamos ter tido um curso de apreciação artística no colégio ou mesmo uma atividade de batik na faculdade para reagir com admiração e prazer perante um belo pôr de sol ou uma sequoia gigante. A tradição de artesanato popular, como aquelas colchas feitas pela vovó ou um oceano verde azulado, também nos inspira. Outro estímulo é, evidentemente, a velha mobília que herdamos de nossas famílias, como o porta-guardanapos esculpido em barbatanas de baleia, que associamos às mais honoríficas artes. Outra, e talvez mais ampla, categoria desses estímulos que provocam respostas estéticas sem o benefício da educação formal são as artes de massa. Já se escreveu tanto sobre isso que talvez seja desnecessário discorrer sobre elas. De qualquer maneira, pode-se dizer que as histórias em quadrinhos, roupas, cartazes, pôsteres, televisão, filmes e todas as outras parecem gerar respostas em todos nós, mesmo aqueles sem treinamento em arte, de uma maneira pelo menos similar à que experimentamos com relação às belas artes. Pode ser que essas respostas às artes populares sejam de certa forma diferentes, em qualidade ou quantidade, do envolvimento daqueles que são informados sobre arte por meio do envolvimento com as belas artes, e apropriadamente exploradas. Aqui está uma maneira pela qual podemos ampliar o âmbito e a qualidade da experiência visual. Podemos estabelecer currículos e estratégias de ensino.
a razão de remover o aluno dos envolvimentos estéticos que já existem em seu ambiente natural, o artesanato e as artes populares. As belas artes são específicas do professor de arte. Feita desse modo, a arte, provocada pelas artes da rua ou das telas. Se essa ideia de currículo que eu chamei de canalização é difícil de ser visualizada nas artes plásticas, pode ficar mais clara quando aplicada a outra área. No ensino da música, por exemplo, o aluno pode ter uma apreciação de Bach, Beethoven e Brahms pela identificação de semelhanças de algumas qualidades musicais de Mac Davis ou Brownsville Station. Na verdade, a música popular parece cada vez mais reconhecer o poder do currículo da música popular. Numa edição recente de um jornal de educação, Clyde Appleton escreve: muitos educadores, estilos de música popular têm um novo papel central que misera a juventude americana. Eles se familiarizam com esse estilo e desenvolvem, de maneira... Estou sugerindo que as artes plásticas com os outros confirmam que em nosso, portanto, menos on. Que imagem vento. Cultural, prevy. Tempo das artes. Diversificados do que as paisagens naturais com uso da potência estética. O mesmo ocorre com as chamadas artes artesanais e de tradição popular. Visual, como a colchas da vovó, por exemplo, do que é misque folclórica, por mais vasto que possa ser esse campo. Categoria. Por essa razão, aqueles de nós que estão nas artes plásticas deveriam ser ainda mais rápidos do que aqueles que estão em outras formas de arte no sentido de explorar essas áreas para a educação. Que ainda não o tenhamos feito num grau apreciável, pode ser consequência de sermos herdeiros de um elitismo artístico, que coloca em dúvida o mérito artístico de qualquer coisa apreciada pelas massas da humanidade. Felizmente, os tempos e os conceitos mudam e, em nossa era, rapidamente. Foi ainda recentemente, em 1947, que tive meu primeiro curso de cerâmica no setor de artes industriais, ao invés de ser, como deveria, no Departamento de Belas Artes. Certamente, não é prematuro sugerir uma certa generosidade de ponto de vista nas artes plásticas, um ponto de vista que possa incluir o popular sobre rúbrica de arte, juntamente com as já tradicionais formas como a pintura, as artes gráficas e a cerâmica. A colcha da vovó. Ele poderá ser levado para um envolvimento mais amplo. Para um, poderá ser a colcha da vovó. Para outro, pôsteres de artistas. Devemos explorar esses interesses pessoais. Entretanto, os currículos são normalmente planejados para grupos e não para indivíduos. E é importante identificar ou prever aquelas artes populares que podem servir como o denominador comum mais abrangente do interesse da juventude. Apoiado numa observação genérica naquilo que se tem escrito sobre o assunto e senso comum, pareceria que o indutor estético mais difundido e abrangente, claramente, é o cinema e a televisão. Visuais e, portanto, têm um impacto multifacetado. Sua natureza, no estilo e não, dependem de métodos históricos de concepção. A coletividade, em vez de estar limitada a uma elite, não importa quão numerosa, de classe, de educação ou de esfera social. Seu caráter artístico é frequentemente mais óbvio que sutil, embora isso não represente necessariamente um comentário sobre sua qualidade. Além do mais, geralmente tratam de situações e questões com as quais a maioria de nós pode se identificar. São muito mais tipicamente relevantes, como seriam avaliadas no jargão dos anos 60, do que os museus de arte. Por esses motivos, entre outros possíveis, as artes da tela podem perfeitamente ser o caminho através do qual os arte-educadores possam atingir o jovem e incrementar o âmbito e a qualidade da sua experiência estética. De qualquer maneira, mesmo que não enfatizemos as artes da tela, a presunção da existência estética visual, anterior ou extraescolar, e sua consequente dependência da flexibilidade da arte em incluir artesanato, arte popular e meios de comunicação de massa, são conceitos essenciais para estruturar futuramente programas de arte nas escolas. Essas duas ideias isoladas, que, eventualmente, são até seguidas por muitos professores de arte, sem os complexos raciocínios teóricos expostos aqui, podem contribuir em muito para trazer a teoria da arte e educação para uma relação de correspondência apropriada com a vida americana contemporânea. Contudo,
Mesmo o mais atualizado conteúdo de curso não garante o tipo de crescimento que nossa ideia de conceito central forte sugere se não estiver implementado por procedimentos adequados em sala de aula. Professores gostam muito mesmo, incluindo o folclore. A mera ampliação do âmbito pode promover uma reação. Décadas de currículo de ateliê virtual não parecem ter produzido uma contribuição às belas artes. Não há mesmo porque, se ampla inclui muses de contas, faz parte de outros meios que atualmente estão concentrados, massivamente afetados nos espaços de aula das artes visuais. Essa aplicação mais surda que isso, Tinal, a ateliê. Essa preocupação com a arte-educação como prática de ateliê bem pode tornar-se o mais insano de todos os nossos vários problemas. Certamente, a nossa falta de vontade coletiva de questionar essa prática promove-a ao nível de pedra de toque, de senha ou slogan, às vezes suspeito de inadequação. Quando questionei esse aspecto inquestionável, em 1969, fiquei surpreso com a veemência com que fui atacado por vários colegas. Alguém poderia pensar que eu havia insultado a mãe ou estimulado o pecado. Uma vez que ousamos questionar, no entanto, descobrimos que há uma série de críticas razoáveis que podem ser dirigidas à prática do ateliê como ideia dominante de currículo em arte e educação, qualquer que seja a extensão dessa prática. Aponta que em nenhuma outra área de arte, com a possível exceção da dança, o entendimento ampliado da área pode resultar apenas da produção nessa mesma área. Poesia ou teatro exigem currículo de produção num contexto de educação formal. Somente alguma forma diferente das outras áreas? Outra crítica repousa sobre as artes visuais, que são assim constituídas. Fenômenos, por acaso, e no fato de que muitos, ou mesmo todos nós, temos reações razoavelmente adequadas a todas as formas de arte, sem nunca as havermos praticado. Deixemos os leitores perguntarem-se como sua recepção adequada a, digamos, teatro ou cinema se desenvolveu sem terem escrito, produzido, dirigido ou atuado num filme ou numa peça. É necessário que joguemos futebol para podermos entendê-lo ou desfrutá-lo? Resultado de experiências não produtivas em outras artes e áreas não artísticas. Por que não nas artes visuais? A resposta mais usual a essa questão é que, afinal de contas, a maioria, ou até mesmo todos nós, temos aulas envolvendo o uso da linguagem, enquanto apenas uns poucos têm aulas de arte em nossas escolas. Não, essa não é uma resposta útil. De fato, se incluirmos as artes não vinculadas a museus e galerias, pareceria que a maioria de nós, na medida em que amadurecemos, está exposta à experiência estética visual, com condições de decisão, de um modo tão amplo quanto ante as formas de arte de tendência verbal. Assim, se nossa atenção como professores de arte está voltada fundamentalmente para o incremento da capacidade das pessoas de experienciar arte mais do que produzi-la, teremos pouca, para não dizer nenhuma, necessidade de programas de arte apoiados em procedimentos de ateliê que exigem colaboração, gasto e consumo de tempo. Seguramente, eles deveriam ou poderiam existir como opção para qualquer idade, dentro ou fora da escola, uma vez que o prazer e a satisfação que produzem são uma contribuição substancial para a vida. Mas, como o tempo que temos é bastante limitado na educação formal, os jovens nas desejadas experiências artísticas deveriam encontrar padrões de currículo mais diretamente voltados para a ampliação da resposta estética visual. Muitos de nós, em arte e educação, proclamamos que não ensinamos para produzir artistas. No entanto, o que fazemos na sala de aula pode não ser produtivo para nenhum, tampouco é adequado àquele. O quarto e último pressuposto necessário de que o diálogo estético é o caminho mais curto e eficiente para ampliar e aprofundar a resposta estética é o mais problemático conceito entre todos. Questões estéticas podem restringir o diálogo estético a seus próprios pupilos. Uma parte da verdade, naturalmente, é que as questões da estética não são de maneira nenhuma simples e óbvias. De fato, elas são, em sua substância presente, complexas e sutis, assim como inadequadamente desenvolvidas. Todavia, se são importantes e se seu conteúdo afeta toda a nossa vida, deveriam estar disponíveis em alguma forma de abordagem para todos nós.
Pessoas em arte e educação mais competentes para arcar com essa tarefa de simplificação não estão mais interessadas nisso do que nós. Tratamos de problemas éticos, políticos e sociológicos dentro do contexto da educação formal, motivados pela convicção de que essas são áreas de interesse humano, significantes para todos os cidadãos. Estivéssemos convencidos, da mesma maneira, dos valores do discernimento estético, tentaríamos expor a pesquisa estética à maior quantidade de gente possível. A alternativa. Dada a possibilidade de avaliação do diálogo estético para todos os jovens, é plausível conceber um currículo que promova uma reflexão sobre a natureza e a função das reações estéticas próprias do indivíduo. O conceito de reflexão, como uma condição humana desejável, deveria ser agora menos alarmante do que a alienação McLuhaniana dos antirracionais anos 60. É preciso explorar alternativas dentro das artes visuais. Se eu puder compreender como cheguei a uma posição ante um problema social, como o transporte coletivo, ou o controle de preços, ou a pena de morte, posso analisar melhor os outros problemas que a sociedade apresenta. A introdução das artes, que não são ainda apreciadas, é um ponto positivo. Tal orientação de currículo requer tantas reviravoltas em nossas crenças usuais na área, que talvez isso seja pedir muito. Temos de admitir, no domínio da arte, um espectro de objetos e eventos profanos do ponto de vista das galerias e dos museus. Temos de nos apoiar no aluno como orientação para aquilo que constitui o conteúdo mais eficiente para as aulas. Temos de suprimir ou reexaminar nosso impulso virtualmente incontrolável de mexer com a produção de ateliê, alimentado pelo peso de décadas de prática e pela antiga e quase permanente preocupação com a criação artística do indivíduo. Temos de assumir uma intelectualidade verbal, impopular, tanto entre os estudantes e professores, quanto entre os praticantes das artes, e atacar os interesses obscuros e bolorentos do filósofo. Sim, trata-se de um despropósito. Mas ainda assim estou convencido de que não há melhor maneira de desempenhar a tarefa que nossa obrigação nos impõe. A menos, naturalmente, que estejamos satisfeitos com as atuais condições da arte e educação. A única objeção razoável que não posso contestar é a de que essas ideias são essencialmente esboços muito genéricos e que precisamos, entre outras tantas coisas, de alguns planos detalhados para o tipo de programa de arte aqui recomendado. Tal planejamento exige uma concentração de tempo e conhecimento talvez maior do que aquele que qualquer arte educador possa dispor. A única maneira que vejo de viabilizar isso é convocando um grupo de arte educadores interessados e familiarizados com essa direção de planejamento curricular. Está implícito que tal empreendimento coletivo será inviável sem alguma espécie de patrocínio específico e que esse conceito de arte e educação é um desvio demasiado radical do pensamento dominante no campo para atingir o apoio de qualquer fundação pública ou privada. É, no mínimo, sem imaginação. O que se pode prever é que essas ideias deverão intrigar e provocar aqueles que estão envolvidos com arte e educação, que encaram a atual situação da área com desconforto e que podem acarretar a inquirição dos conceitos, mesmo os mais consagrados.